Salve, salve galera, e aí, beleza? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal Vendaval TV. E hoje a gente vai ter o primeiro vídeo da série História e Poesia. E hoje a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre a poesia negra e localizar ela na história e observar como que os poetas e poetisas negras utilizaram a poesia para se insurgir dentro da sociedade e resistir de alguma forma. Certo? Nós precisamos entender a poesia negra, como alguns conceitos trazem, como a poesia escrita por pessoas negras, falando do cotidiano negro, falando das temáticas negras, das questões de escravidão, questões históricas e cultura negra afro-brasileira. Aqui a gente vai dar uma olhadinha para algumas poesias e dois poetas, um poeta e uma poetisa, de lá do século XIX, em pleno sistema escravista, que já escreviam denunciando aquele sistema, tá certo? Então, este vídeo é o primeiro da série, como eu falei, História e Poesia. Ele foi preciso ser dividido em 3 partes, ok? Então, a primeira parte que vem agora, a gente vai fazer uma reflexão sobre a historiografia da escravidão, ok? Para contextualizar um pouco as poesias que a gente vai analisar. A segunda parte, a gente já vai entrar nas poesias e versos de Maria Firmina dos Reis. E a terceira e última parte, a gente já vai entender um pouco do pensamento de Luiz Gama a partir de 2 versos de poesias do autor, ok? Por eles estarem justamente situados na temporalidade do segundo reinado, ou seja, século XIX, é preciso compreender como que o período que a gente entende hoje como período escravocrata, né, o período da história do Brasil da escravidão, a gente precisa contextualizar esse momento para que a gente possa melhor compreender as posturas poéticas desses autores, ok? A cada final de vídeo eu vou estar deixando aqui os cards para as partes seguintes. Se liga na vinheta, então vamos que vamos! Primeiramente, galera, a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre, já que a gente está falando de poesia negra e século XIX, como que esse período era visto na história, né? Que a gente chama de historiografia, no processo de produção e escrita da história e interpretação histórica. Por muito tempo, a história, sobretudo ali na década de 30, vai surgir uma concepção de história da escravidão como um cativeiro brando. Ou seja, como o processo da escravidão não era tão perverso assim, a ponto de ter ali os sujeitos principais, escravizado e escravizador, como senhor, camarada e sujeito passivo, pacífico. E a relação entre eles era uma relação muito mais harmoniosa do que exatamente conflituosa. Um representante dessa concepção historiográfica foi justamente o Gilberto Freire e a obra Casagrande Senzala, que possibilitou levantar uma discussão no país sobre uma certa democracia racial. Freire, ele acabou analisando experiências aqui no Nordeste, sobretudo da experiência de cativos domésticos. Então, muitas pessoas e muitos historiadores vão começar a criticá-lo. Sobretudo na década de 60 e 70, como eu falei, vai surgir mais 2 enfoques sobre a escravidão, que vai fazer a crítica a Gilberto Freire. A primeira fará uma discussão pegando a perspectiva daquele sujeito escravizado como um sujeito coisa, né? Ou seja, que o processo de coisificação do escravizado fez com que ele representasse valores do seu opressor e acabou perdendo os valores culturais próprios, né? Isso foi esse primeiro enfoque. O segundo enfoque desse período de 60 e 70 passou a olhar esses sujeitos como sujeitos de resistência, sobretudo sujeitos que, imerso a uma opressão, passa a revidar, passa a reagir, resistir, sobretudo de forma muito violenta. Dentro dessa concepção, a gente vai ver já alguns historiadores e pesquisadores falando desse sujeito criando os quilombos e os quilombos
sendo representações de resistência daquele sistema. Nessa segunda visão, ocorreu também um processo de criação de outros mitos sobre a escravidão. O mito de que aquele sujeito era heróis e os seus escravizadores simplesmente vilões. E aí uma narrativa ficar muito ali em cima de heróis e vilões. Mas aí na década de 80, com o advento do movimento negro se fortalecendo e exigindo uma concepção e um olhar diferenciado para a história desse povo, do povo negro, sobretudo o período da escravidão, a gente vai ter outras interpretações sobre esses sujeitos e o próprio sistema escravista. A gente vai ter uma narrativa de que esses sujeitos eles utilizaram de todas as formas possíveis para sobreviver e resistir à escravidão. Um exemplo de obras desse período é as obras de João José Reis, A Liberdade por um Fio e Negociações e Conflitos, que ambos vão mostrar perspectivas diferentes de olhar para a escravidão e, sobretudo, das formas de resistir. Desde quebra de ferramentas, que o escravizado ele quebrava as ferramentas para que dificultasse o processo de continuar naquele trabalho cativo, desde a fuga e a fundação, a criação de comunidades, que seriam os quilombos, e até mesmo o próprio suicídio, como uma forma de fugir daquele sistema, passa a ser visto como estratégias ou formas de resistência. Então, na década de 80 vai surgir praticamente aí uma nova discussão que até hoje muitos historiadores e historiadoras continuam levando essa discussão à frente, de que em meio à escravidão e devido à sua complexidade, foi possível os escravizados resistirem de todas as formas, tá certo? Então é importante a gente compreender esse debate historiográfico, ou seja, esse debate sobre a produção histórica desse período da escravidão, para que a gente possa compreender os sujeitos que estavam naquele processo e compreender a partir de uma perspectiva múltipla, de diversas formas, de todas as formas possíveis que esses sujeitos eles se reinventaram e se insurgiram. Mas e a poesia? Onde que ela entra? Aí eu chamo a atenção para a própria literatura, porque se a gente está no século XIX, no segundo reinado, por exemplo, e aí a gente tem ali sujeitos escrevendo poesia, escrevendo contos e poemas, falando da escravidão, são sujeitos negros, aí a gente começa a perceber que essa perspectiva de utilização de formas possíveis de resistir, se insurgir, a literatura, a poesia passa a ser também, a ser compreendida também como uma dessas possibilidades, dessas ferramentas de resistência. Bom, se a gente for fazer aqui agora uma outra análise do que foi a poesia no Brasil, a gente acaba se remetendo a algumas pessoas, pelo menos acaba se remetendo, se a gente for pegar o exemplo desse contexto que a gente está discutindo, século XIX, tem um livro bastante interessante de Vanderlei Pinho, chamado Salões e Damas do Segundo Reinado, que vai falar como que a elite brasileira se organizava nos bailes e nas festas de salões, e vai dizer que lá também estava presente a poesia. Bom, então por muito tempo se entendia a poesia nesse período como uma prática cultural, ou seja, uma expressão poética muito ali das elites brasileiras, né? Porém, a gente pode fazer uma reflexão e chamar a atenção que já existia nesse período poetas, poetisas negras que já estavam presentes naquela sociedade e inclusive fazendo uma crítica e falando do cotidiano das pessoas negras naquele sistema escravista, por exemplo, naquela sociedade escravista. É isso aí, gente. Essa foi a primeira parte dessa série História e Poesia, sobre poesia e história da escravidão. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí não esquece, se inscreve no canal, compartilha e dá aquele like. E aí lembrando, tá aqui no card a segunda parte do vídeo e até a próxima. Fui!